Obrigado, Célio. Boa tarde a todos. Bom, eu sou o Gabriel Rocha, sou responsável por FinOps aqui na SGA, já atuando aí no mercado há uns 6 anos, né, com FinOps. E, bom, vamos lá. Qual que é o nosso objetivo hoje, tá? Com esse webinar, né? É a gente trazer clareza, né, sobre como o FinOps é essencial na gestão de nuvem atualmente, e demonstrar como o Sirius ali consegue contribuir, né, como que a gente consegue otimizar os custos de nuvem, tá bom? Bom, então, como que está o ambiente hoje, né? Como que está o cenário atual de nuvem? Quais são os desafios de nuvem atualmente, né? Os desafios eles só crescem, tá? A gente tem custos em ambientes aumentando, então o modelo de compra de nuvem ele é variável, né? Muda mês a mês, a gente tem novos recursos, novas soluções, né? É bem difícil a gente prever usando métodos tradicionais, tá? A gente também tem um desafio que está relacionado à visibilidade de gastos, né? Então, muitas vezes, muitas pessoas têm acesso à infraestrutura de nuvem, mas não possuem acessos aos dados de custo, né? Então, os dados de custo, eles devem ser acessíveis, né? A visibilidade em tempo real, ela impulsiona de uma forma absurda a utilização de nuvem, né? Então, é extremamente importante a gente ter visibilidade dos gastos. E também a gente tem um desafio aí grande relacionado à vulnerabilidade e segurança, né? Diariamente nós temos novos tipos de ataques sendo desenvolvidos, né? A gente precisa constantemente nos preocupar e nos proteger. Então, eu trouxe aqui um dado, né? É um dado de 2022. Ele é da DevOps.com, né? A organização de DevOps, onde ele fala que 80% das organizações ultrapassam, né, os custos ali, a projeção de IaaS, né, de orçamento de IaaS, devido à falta de governança, né, de otimização de custos e de custos planejados iniciais equivocados, tá? E esse é um dado de 2022 e a gente consegue perceber que esse dado se mantém em 2024. As empresas continuam, né, estourando seus orçamentos, os gastos têm aumentado devido a novos workloads, novos ambientes, e aí acaba que, por mais que a gente trabalhe em redução de custo, a organização ela naturalmente acaba crescendo ali e o custo de nuvem ele vai aumentando. Então, felizmente a gente tem um modelo operacional, né, de nuvem para ajudar a gente a lidar com esses desafios, né, que é o FinOps, tá? Então, o conceito de FinOps, né, FinOps é uma disciplina de gestão financeira e prática cultural em nuvem em constante evolução, que permite que as organizações obtenham o maior valor comercial, ajudando equipes, operações, finanças e negócios a colaborarem em decisões de gastos baseado em dados. O que, que é isso, né? É a gente poder acompanhar o consumo, né, e tomar decisão do que a gente precisa fazer relacionado a aquele determinado recurso, ao que deve ser implementado, ao que não deve, né? Sempre baseado em dados e colaborativamente entre os times, né? FinOps é a forma, né, como as equipes gerenciam os custos de nuvem. Então, onde todos são responsáveis pelo uso, todo mundo que tem está diretamente relacionado ali ao ambiente, ele é responsável, né? Ele precisa entender que ele tem essa responsabilidade com o custo da organização. Então, quem pratica FinOps, né? Antes da gente começar aqui, a gente precisa entender, né, ter em mente que FinOps
não é feito exclusivamente por uma equipe de FinOps, tá? Onde faz sentido, né, todos devem praticar FinOps, tá? Então, o time de operações, o time financeiro, o time de produto, executivos, gerente de projetos e compras, todos são responsáveis por FinOps. Cada um com a sua responsabilidade, né, mas todos ali em conjunto precisam ter essa em mente, essa prática cultural, tá? E uma informação aqui legal que muitas vezes muitas pessoas têm aí equivocada, FinOps não é abreviação de operações financeiras, né? FinOps é a junção de finanças e DevOps, justamente pela necessidade de comunicação e colaboração entre essas equipes, tá? E aí a gente vai entrar um pouquinho aqui agora sobre as principais vertentes do framework de FinOps, tá? Então a gente tem os princípios, né? Quais são os princípios do framework? As equipes precisam colaborar, como eu disse, todos se apropriam do uso de nuvem, uma equipe centralizada de FinOps, né, para dar suporte para os restantes das pessoas envolvidas. Os relatórios de billing precisam ser acessíveis, as decisões são orientadas pelo custo de nuvem e aproveitar o modelo, né, de custo variável de nuvem, né? Então a gente também tem as personas, a gente tem o time de FinOps em si, que vai dar suporte para o restante, o time de operações, time de produto, compras e os executivos. E por fim a gente tem uma estrutura de fases, que é como funciona o framework de FinOps, né? Então é um ciclo infinito, em looping, né, onde a gente começa ali com a fase de informar, os times eles precisam estar alinhados ali em relação aos custos, né, e recursos, e depois a gente vai para a fase de otimizar, é a fase onde a gente identifica as metas, né, identifica as potenciais oportunidades de redução de custo, as recomendações a serem implementadas, e por fim a gente vai para a fase de operacionalizar, né, essas mudanças. Então a gente implementar, botar em prática o que já foi identificado, e aí a gente continua. Como é um ciclo de vida em looping, a gente volta para a parte de informar, né, a gente vai analisar o ambiente, depois a gente vai para a parte de operacionalizar, identificar as recomendações e, de novo, implementá-las, certo? Ainda que nos principais entregáveis do framework, né, a gente tem a questão de maturidade. Então, as empresas, conforme o framework ele vai sendo aderido, a sua maturidade vai aumentando, o seu ciclo de fases vai ocorrendo de forma mais rápido, né? Mas a gente tem 3 maturidades, que é rastejar, andar e correr, e é natural que a gente comece no framework com a maturidade de rastejar, então a gente vai devagarinho, né, depois, naturalmente também a gente vai aumentando essa maturidade até chegar no nível natural ali, que é o nível de correr, onde isso, as recomendações, o framework, ele vai acontecendo com mais rapidez. Temos os domínios e capacidades, então a gente precisa de entender o custo de nuvem, acompanhar, né, acompanhamento de desempenho, benchmark, tomada de decisão em tempo real, a gente precisa tomar decisão em tempo real, nuvem, a cobrança ocorre em tempo real, então se a gente identificar um consumo atípico, um consumo fora do normal, a gente precisa tomar decisão em relação àquele consumo, né? Seja ajustando ali o custo planejado, né, que a gente tem em mente, seja excluindo aquele recurso. Otimização de custo de nuvem, então a gente constantemente vai estar identificando oportunidades, vendo o que faz sentido, o que não faz, né? A mesma coisa para otimização do uso de nuvem, identificar ali o que a gente não precisa no ambiente, o que está subdimensionado e a gente pode ajustar.
E por fim, eu queria reforçar a definição, eu acho que é muito importante, FinOps, né, é uma disciplina de gerenciamento financeiro em nuvem, em constante evolução e uma prática cultural que permite que as organizações obtenham o maior valor comercial, ajudando as equipes de operações, finanças e negócios a colaborarem em decisões baseadas em dados, tá? E aí, eu queria trazer aqui, eu falei aqui um pouco do framework, mas olhando para as principais vertentes. A gente tem um framework completo nesse slide, né, nessa apresentação aqui, e ele é uma cultura que ela foi criada pela FinOps Foundation, né, é uma fundação que é da DevOps.org, FinOps.org, e lá a gente tem bastante material, bastante informação sobre FinOps, né, então tudo que a gente apresentou aqui, tudo que a gente constrói, tá ligado ao framework oficial de FinOps, né, que a gente segue e que a gente vê que é extremamente importante seguir, porque a gente tem os benefícios, né, seguindo eles, e aí a gente consegue mitigar aquela questão dos desafios, né. Então, quais são os benefícios para o negócio, né, com o FinOps? A gente tem constantemente, né, reduções significativas nos custos operacionais de nuvem, melhor visibilidade e controle, né, sobre os recursos, né, sobre o consumo, implementação de melhores práticas de governança e de segurança.